Isso também, vou ficar com isso aqui. Não tem tom WW, né? Não. A, B, B. Isso aqui é web, é Hopper mesmo? É. O que é esse Hopper? Oi? O que é essa sigla Hopper? Sabe o que é essa sigla Hopper? Sabe não, né? Esperança. Esperança, isso aí. Sabia que era o ponto .com, mas já estão tirando também isso. B-O, aulas, tudo junto, né? Uhum. E tem uma barra no final, né? Isso. Pô, eu me lembro bem, acho que na aula passada a gente falou do blog, representações, a gente já trabalhou um pouco de representações, só para onde exatamente eu parei, que eu sei que hoje já tá. Falamos da dualidade, tá. Começamos a identificar as representações, já estou lembrado. Aí nós vimos que havia três representações de natureza espinorial. Opa, tudo bem? A representação meio zero, a representação 0,5, a representação meio zero, zero meio. Aí, em seguida, fizemos o produto das representações meio zero, zero meio para ganhar a representação vectorial. Dando a representação tensor de rango 2, e aí, eu tinha deixado o exercício que era ver a transformação sobre um boost, sobre a ação de boost para o campo de natureza espinorial e vetorial. Tá certo. Então, basicamente, o que a gente construiu a álgebra, que a álgebra construída, construímos os geradores na forma diagonalizada, tá certo. Deixa eu ver aqui, não chegou a acabar ainda, né? Obrigado, cara. Então a gente tinha acertado as representações, muitas coisas para fazer sobre isso, a gente já fez, eu mesmo me situar. Nós tínhamos visto, então, que as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, elas são caracterizadas por dois números, tipo números quânticos de 2SO2. Então, isso aqui caracteriza uma representação irredutível, né, do grupo de Lorentz, SO, está certo. Essas representações, vai ver, não são representações com dimensão finita, então a dimensão de uma dada representação como essa é 2J mais 1, 2K mais 1. E aí a gente começou a identificar, trabalhamos 0, 0, meio 0, 0, meio, 0, meio mais meio 0, 0, meio, meio, meio e assim foi. E aprendemos, vimos como é que a gente faz um produto tensorial de duas representações como essas e como é que a gente quebra essas representações e soma, uma soma direta de representações irredutíveis. Fizemos mais ou menos aquilo que é a expansão de Clebsch-Gordon, né, do produto tensorial de duas representações. Tá? Basicamente foi isso. Tá? Eu posso então pode tentar trazer de mais importante. Pode ser mais começar já as equações de campo, para a gente chegar aos lagrangianos, ou ainda a gente falou sobre os tensores na aula passada. O tensor foi um pouquinho corrido. Lembra que a parte de tensores antissimétricos, né, de rank 2, a questão da autodualidade, mostrei para vocês por que a autodualidade no espaço de Minkowski
não era possível para tensores reais, a gente tinha que introduzir uma autodualidade, uma anti-autodualidade no sentido de tensores complexos, tá bom? Tá certo, é isso. Daí a gente... outra decomposição, os modos de explicar, eu posso deixar para depois. Então, acho que a gente pode ir em frente agora. Vamos começar então. Bom, então a nossa próxima ideia, a ideia mais importante de estudar o formalismo relativista é para a gente chegar agora nas equações de campo, né, para os campos relativistas. Então a gente já identificou as características das representações, né, quando é a representação escalar, a representação vetorial, exponencial, e daí começar a construir as equações de campo e os respectivos lagrangianos dos campos associados a essas representações. Então, basicamente, a representação que a gente inicia, né, basicamente, é a representação mais simples no sentido da dimensionalidade, é a representação escalar. Então, aqui nós colocamos campos escalares, né, que podem ser reais ou complexos. Nada impede a gente trabalhar com campos complexos também. Importante é que, do ponto de vista das transformações de Lorentz, todos os geradores, J e K, portanto B e L, todos os geradores são identificados com zero e a lei de transformação de Lorentz é a lei de transformação trivial. Daí, o que nós vamos implementar, que a gente espera que um campo, né, escalar possa estar escrevendo, né, é uma relação relativística entre energia e momento. A gente vai ter que impor que um campo escalar satisfaça uma equação de campo que implemente, em termos dos campos, a relação relativista entre energia e momento. E aí é 2, né? E2C2 mais M2C4. Vamos pensar o seguinte: essa relação é uma relação para partícula, uma partícula relativística, né, com momento P e massa M. Então vamos imaginar que a gente vai estar falando de campos, né, campos relativísticos que vão descrever partículas com essa relação cinemática. A nossa ideia é que, então vamos pegar os campos clássicos, tá? Nesse caso aqui, os campos clássicos relativísticos. Clássicos no sentido de que não são quânticos, tá? São campos relativísticos, mas que se comportam como funções clássicas. Esses campos clássicos nós vamos querer associar a partículas. E a relação, né, aquela relação de de Broglie que a gente impõe, né? A gente diz que a gente tem um campo de radiação, então o campo clássico, a gente vai imaginar que ele descreve algum tipo de radiação. Então, pode ser a radiação eletromagnética, pode ser uma radiação escalar, pode ser uma radiação fermiônica, mas não neutrino, por exemplo, uma radiação de neutrinos, né? Então, uma radiação que é descrita por um certo sistema clássico, por um certo sistema de campos clássicos. E daí, nós vamos querer associar esse campo de radiação, então, a partículas. Os quanta dessa radiação vão ser partículas. Vamos fazer essa associação aqui, tá? Os quanta dessa radiação. Os quanta dessa radiação vão ser representados por partículas, através da relação, aquela relação de complementaridade, aquela associação que nós fazemos, né, dizendo que, associando a energia a uma frequência e associando o momento com um número vetor de onda. Na verdade, né, oi, tudo bem, cara? Na verdade, tudo está saindo daqui. É o comprimento de onda, né, associado a uma partícula no momento T, ou um momento associado a uma radiação com comprimento de onda lambda, são dados por essa relação de dualidade de de Broglie,
E aí, a partir dessa relação, a gente vai adotar essa passagem, tá? Que é a relação de dispersão, né, para essa relação aqui entre momento e energia. Então, o que a gente vai querer ver, se a gente está falando de uma partícula relativista, nós vamos imaginar que esse objeto, essa energia aqui, na mecânica quântica, né, se a gente for fazer essa comparação, essa associação aqui, essa frequência aqui, né, essa energia aqui é associada ao operador. Vamos pensar pelo seguinte, pensar primeiro na relação de dispersão. Se eu fizer a relação de dispersão, então é isso aqui, H cortado ao quadrado, ômega 2, isso aqui é H cortado ao quadrado, kappa 2, C2. Então, na verdade, o que a gente vai estar falando é de uma relação de dispersão desse tipo, ômega 2, K2, C2, mais, podemos colocar assim, né? Vamos dividir isso aqui para H cortado ao quadrado, MC2, botar assim. Botar assim, MC, sobre H cortado ao quadrado. Certinho assim, né? Isso aqui fica M2, C2 sobre H cortado ao quadrado e outro C2, né? Tá certo. Na verdade, isso aqui, então, é o inverso do comprimento de onda de Compton da partícula. Então, a gente vê que essa relação aqui me associa a massa da partícula relativística a esse comprimento de onda de Compton. Então, só para a gente poder marcar essa relação. Então, visto como onda, né, é uma relação de dispersão. E aí, usando, né, visto como onda, a gente pode ver, a gente pode agora fazer a associação aqui dos operadores da energia do momento como operadores, né, na mecânica quântica. Então, esse objeto aqui é menos H cortado ao quadrado e H cortado DDT. D2. Isso aqui é menos IH cortado gradiente, então fica menos IH cortado ao quadrado. C2. Laplaciano. E aqui mais M2, C4. Então, como uma relação operatorial, essa relação aqui está descrevendo essa relação de dispersão, ou essa equação aqui está descrevendo essa relação operatorial que eu vou implementar no campo como uma equação de movimento clássico, uma equação de campo clássico. A gente pode dividir aqui tudo, isso vai ficar 1 sobre C2, eu trago para cá e a gente vai produzir aqui D'Alembertiano, certo? A gente vai dividir tudo por H cortado ao quadrado, vou botar o H cortado ao quadrado aqui. Aqui eu vou dividir tudo por C2, então vai ficar 1 sobre C2, menos D'Alembertiano, colocar aqui é o box, né? O Laplaciano, e aí aqui mais, nós já dividimos tudo por C2, então aqui fica M2C2, dividido por H cortado ao quadrado. Então isso aqui fica MC sobre H cortado ao quadrado. Então está claro que isso aqui é o inverso do comprimento de onda de Compton da partícula. E isso aqui tudo, então, vamos pensar que é uma equação que vai atuar em cima do campo. Então, a equação, que é essa aqui é assim, a chamada equação do Langorn, né? Então, essa equação aqui para nós está descrevendo que esse campo satisfaz essa equação livre, sem fonte, né? Radiação livre, se propagando livre de fontes. Essa relação, essa equação de campo, ela é a contrapartida no espaço dos campos dessa relação aqui para a partícula. Então, a partir que a gente está implementando essa equação aqui, dizer que esse campo relativístico satisfaz a essa equação de campo, é dizer que numa versão em que esse campo é um campo de radiação associado a uma radiação, né, cujos quanta são partículas que satisfazem essa relação cinemática, então essa
equação implementa essa equação para descrever a propagação das partículas e as partículas que são os quanta dessa radiação. Então, para a visão, a gente impõe essa equação de campo, no fundo, como uma forma de implementar essa relação aqui para os campos. Então, é uma relação, essa equação aqui é a equação que nós chamamos de equação de Klein-Bordon. E essa equação, então, o conteúdo da equação de Klein-Bordon, seja para o campo escalar real, tudo no campo escalar complexo, é uma equação de campo que está implantando essa descrição de partículas. Quando eu associo esse campo a partículas, o fato desse campo satisfazer essa equação significa que as partículas associadas a eles satisfazem aquela relação entre energia e momento. Então, esse campo é o que a gente diz na linguagem mais curta, e esse campo vai estar descrevendo partículas escalares massivas. Bom, a pergunta é como é que eu posso trazer isso para uma formulação lagrangiana? Então, nós vamos começar agora escrevendo as equações de campo e já vendo como é que eu posso ir formulando os lagrangianos correspondentes no espaço de Minkowski. Nós estamos agora trabalhando no espaço de Minkowski. Então, nós vamos ter que escrever uma ação, né? Da mesma forma que antes nós escrevíamos uma ação que era a integral de todo o espaço, né? De uma densidade hamiltoniana, uma densidade lagrangiana. Nós vamos agora, então nós estamos trabalhando no espaço-tempo, então dt x, né? E aqui a nossa densidade lagrangiana. Vou fazer a mesma coisa, nós temos uma densidade lagrangiana como a gente fazia antes, né? Só que antes, não necessariamente, esse lagrangiano está aí, no princípio não estava escrevendo campos relativistas, não tínhamos relatividade. O nosso compromisso era com o grupo SO3, eram as rotações do espaço euclidiano. Então agora, esse campo, esse campo φ, por exemplo, e aí a gente se pergunta, que densidade de lagrangiano vai estar podendo dar essa equação de campo? Então, sempre dentro daquela nossa observação, essa equação aqui é uma equação para derivadas segundas. Se ela é uma equação em derivadas segundas de campo, eu devo estar falando de um lagrangiano que pode estar dependendo. Está dependendo da equação de campo. Ela tem um termo sem derivadas e tem um termo com duas derivadas. Então, nós já sabemos que quando nós temos equação com derivada segunda, na equação de campo, o lagrangiano depende de derivadas primeiras. Então, a gente pode imaginar que esse lagrangiano aqui vai depender dos campos, agora, das suas derivadas no espaço de Minkowski. Claro que aquela equação não tem nenhum termo com dependência explícita em t e x. A dependência está toda no campo. Depois vamos generalizar, né, para campos, para situações mais... situações assim, menos particulares, que eu possa ter dependência espacial, dependência explícita em t e x. Por enquanto vai ser isso. Então, nós temos essa densidade de Lagrangiano. Fazendo exatamente, né, o que nós fazíamos no caso do relativismo, nós vamos imaginar que as equações de campo vão ser geradas por meio de um princípio variacional. Nós vamos fazer variações arbitrárias no campo, nos campos. Essa variação aqui vai induzir, tá, uma variação no lagrangiano, que por sua vez, claro, vai induzir uma variação na ação. Então, nós vamos imaginar, né, que a variação na ação, a gente pode colocar aqui já d4x para significar o elemento de volume do espaço de Minkowski. E aí, a variação devido a uma variação em campos aqui. Então, nós variarmos o campo na sua forma funcional, então a variação que nós vamos ter aqui vai ser dl dφ delta φ mais dφ delta variação da derivada do campo.
vamos perder tempo com alguma coisa, algo que a gente já discutiu no outro caso, que a gente pode trazer para esse caso. Variação da derivada, como nós estamos tomando só a derivada da forma funcional do campo, nós estamos variando a forma funcional, então a variação da derivada, essa variação não mexe nas coordenadas x. Nós não estamos fazendo uma transformação de simetria, em que nós estamos fazendo translações ou rotação, não estamos mexendo na coordenada x, nós estamos fazendo uma transformação em que φ vai em φ mais delta φ, eu mexo na forma funcional do campo. Então a variação do delta φ, né, do μφ, é a mesma coisa que a derivada da variação. Né? Porque delta φ é φ mais delta φ. Então, essa derivada, nós não mexemos nas coordenadas, então esse objeto aqui, quando eu faço a variação do campo, ele passa de comum com essa variação. Não tem nenhum problema por ser uma variação funcional. De novo, aquele nosso truque, então a gente tem a derivada disso vezes isso, expressamos uma derivada do produto e subtraímos da derivada do primeiro, invocando aquela ideia de que os termos com derivada, né, total são termos de superfície. Vamos desprezar os termos de superfície, né, para a obtenção das equações de movimento. Então, exatamente como nós fizemos no caso não relativístico, nós vamos ter a seguinte equação, as chamadas equações de Euler-Lagrange. L, B. O sinal menos vem por causa da integração por partes que nós fazemos aí, dφ igual a 0. Então, pensando que a equação do Langborn que nós obtemos é essa aqui, né? Hamiltoniano mais M2 C2 sobre H cortado ao quadrado, φ igual a 0. Né? Então, nós temos um dmi de um dmi de φ menos esse termo aqui. Tudo isso aqui, né? Isso aqui é dmi de dmi φ. Então, isso aqui, primeiro termo, vou dar uma mediana. Então, esse termo aqui, isso aqui, é o que eu vou identificar com isso aqui. Isso aqui vai fazer o papel para mim, justamente dl dφ. Se eu derivar o lagrangiano em relação à primeira derivada do campo, eu tenho isso. E aqui, esse terminho aqui, é justamente a derivada do lagrangiano em relação a φ. A derivada do lagrangiano em relação a φ. Isso, então, significa que esse lagrangiano é um exponencial ao quadrado. Então, essa expressão aqui e essa expressão aqui me induzem, né? Aqui, claramente, eu posso escrever esse lagrangiano como sendo meio derivar em relação a dφ. Essa equação aqui dá exatamente aquela equação de campo aqui. E essa prescrição, então, é geral, né? Esse campo aqui. Então a gente já entendeu que para gerar, né, esse termo dessa forma aqui, nós teríamos que partir desse lagrangiano. Então a gente já entendeu como é que se constitui esse lagrangiano de Langborn, né? É o produto das derivadas do campo. E aqui o termo, né, de campo ao quadrado que vem daí, né, que vem desse pedaço da equação do campo. Muito bem. Por exemplo, coisas que nós fizemos no outro caso, né, foi, a gente estudou, por exemplo, a propagação da energia, o momento, o vetor de Poynting, olhamos também a propagação, a questão da conservação do tensor de equação de força através da variação no tempo da derivada de momento. Então, a gente pode facilmente, né, covariantizar no espaço de hipótese aquilo que nós já tínhamos feito. Por exemplo, vamos voltar aqui rapidinho. Olha só, pessoal, para não ficar carregando esse termo aqui, né, M2, C2, sobre H cortado ao quadrado, né? A gente pode chamar isso aqui
designar essa constante aqui e agrupar isso aqui no termo μ2, só para não ficar carregando isso toda a vida, né? Um parâmetro μ aqui, né? Que tem, claro, esse parâmetro μ aqui, isso aqui tem dimensão de inverso de comprimento, porque isso aqui é o inverso do comprimento de onda de ponto. Bom, então, por exemplo, eu vou voltar aqui na equação de campo, só para lembrar uma coisa que nós tínhamos feito lá. Essa equação de campo está escrita dessa forma: D'Alembertiano mais μ ao quadrado, φ igual a zero. Lembrando, então, só para a gente botar aqui, para não esquecer, que esse μ ao quadrado é o inverso do comprimento de onda de ponto, é o N2C2 sobre H cortado ao quadrado. Então, essa equação aqui ela está escrevendo assim para nós, né? O que a gente pode fazer com essa equação aqui, como nós tínhamos feito? Vamos supor que essa equação tem uma fonte, vamos produzir aqui uma fonte. Estou modificando essa equação no VAR pela presença de uma fonte. Isso aqui significaria colocar esse termo aqui na ação. Mais ou φ. Quando a gente fizer o princípio variacional aqui, quer dizer, a gente vai estar derivando menos esse termo aqui, né? Então vai ficar derivada de L em relação a dμ, da dμ, então o primeiro termo da produção D'Alembertiano φ, menos a derivada disso aqui em relação a φ, o meio vai cancelar, então vai produzir o termo que é mais μ2φ, e aí menos esse termo, derivando isso aqui em relação a φ da ρ, então vamos produzir o menos ρ igual a zero. Então isso aqui igual a ρ. Então, quando a gente introduz, né, esse termo aqui, que vai fazer o papel de uma fonte externa no campo φ, como se eu tivesse uma densidade de alguma matéria que está gerando esse campo φ de radiação, então a gente está colocando aquele termo lá de interação, é como se fosse a interação fonte-campo, está simulando aquela interação J, A, o campo eletromagnético, ou a interação ρφ, a interação do potencial com a densidade de carga. Então isso aqui é o termo de fonte, se houver uma fonte externa, está lá. Não, não pode fazer essa historinha, fazer como a gente fez da outra vez. A gente pode pegar essa equação aqui e multiplicar por, então isso aqui é dμ φ mais μ2φ igual a ρ. Vocês se lembram que quando nós tínhamos pego a equação de Klein-Gordon, né? A gente tinha multiplicado, pegava a equação de Klein-Gordon, uma equação de campo escalar, e multiplicava toda ela por φ ponto ao quadrado. A gente pode pegar aqui, vamos pensar nessa equação aqui, vamos multiplicar toda essa equação aqui, à esquerda, né? Ambos os membros, vamos multiplicar ambos os membros por esse termo aqui, derivada μ de φ. Vou jogar esse termo nessa equação aqui. Então isso aqui vai ficar dμ φ esse termo aqui, quando a gente tiver φ dμ φ, esse termo aqui fica claro para vocês que é a mesma coisa que dμ de 1 meio de 2 φ ao quadrado. Certo? Se eu derivar isso aqui em relação a dx de vai produzir 2, que vai cancelar φ dμ. E aqui desse lado, o dμ. Quero fazer só um trabalhinho aqui. Esse termo aqui a gente pode tanto fazer aquilo que a gente faz sempre, a gente escrever como sendo a derivada do produto, então isso aqui vai ficar dμ desse produto aqui, dμ φ vezes dμ φ menos, então estou pegando a derivada do primeiro vezes esse termo aqui, então menos dμ φ dμ dμ. O que está lá, aquele primeiro termo lá, é igual a isso aqui, a derivada daquele produto menos a derivada do segundo termo. Claro que isso aqui é a mesma coisa que dμ dμ φ.
Então é claro que esse termo aqui é esse objeto derivado em mi e aí o mesmo objeto. Então, esse segundo termo aqui, deixa eu apagar isso aqui. Opa, vamos apagar isso aqui, só para ficar muito pesado o quadro, vamos já começando a substituir. Então, esse termo aqui vai ser isso tudo aqui, derivado em mi, de mi, menos esse termo aqui, ó. Mas esse termo aqui é um objeto vezes a derivada do próprio objeto. Então, fica claro que esse segundo termo eu posso escrever assim, menos dmi de meio do dmi dmi. Certo? Só derivar. Derivo o primeiro, né? Vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Então, esse termo aqui, o primeiro termo vai ser dmi de dmi fim 5, mas esse termo está em cima, esse está embaixo, eu posso trocar. Então, quando eu tirar essa derivada, vai produzir dois termos que vão se somar para dar exatamente isso. Então, esse termo que nós descontamos aqui, também pode ser colocado sob a forma dessa derivada. Depois, aquele termo lá, que nós já tínhamos, né? Mais dmi de meio do 2 de 2. Isso, então, é igual a rho dmi. Então, a equação tem um índice livre aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só estou dando aqui uma revisão daquilo que nós já tínhamos feito no caso de campos não relativistas. Estou só colocando aqui a descrição para o espaço de encontro. Então, aquela equação, essa equação toda aqui, eu posso, esse índice aqui é mudo, né? Eu posso dizer, deixa esse termo como está. Esse índice aqui é mudo, então eu posso chamar esse limi aqui, eu posso chamar, sei lá, k. E aí, esse dmi que está aqui, eu posso escrever esse termo, colocando aqui um dmi e aqui um delta mi. Aquele termo, como esses dois índices estavam saturados, eu eliminei o índice mi e botei um k. E aí, botei esse. Então, o que eu quero? Para poder mostrar que fatora uma derivada única. E esse termo aqui, né, o índice livre continua sendo livre. Esse termo aqui é o próprio, eu posso escrever também como sendo dmi. E aqui um delta mi. Então, esse termo todo aqui ficou o seguinte: dmi de dmi φ menos, ó, posso botar esse termo aqui e esse termo aqui, eles se juntam para dar isso aqui, ó, delta mi, o próprio lagrangiano de Platão. O meio de dkφ menos o meio de I2φ2. Isso aqui igual a nós estamos na equação, a lei típica de conservação, que é dmi θ mi igual a rho dmi. Opa, esse termo aqui, né, definir esse objeto aqui. Se não houver fonte, se não tiver nenhuma fonte externa, esse termo aqui for zero, nós temos exatamente uma lei de conservação. dmi de delta mi, e se houver essa fonte, nós temos esse termo aqui. Vamos ver o que é. Mas voltando aqui, então nós chegamos à conclusão de que aparece uma lei de conservação para o objeto agora, é esse objeto, né? Eu posso escrever dessa forma. Posso deixar agora. Θ min está definido desse modo aqui. Então, isso aqui significa que θ min embaixo, dmi φ menos θ min, o próprio lagrangiano. Então,
se nós tirarmos a componente θ00, isso aqui é D0φ, D0φ, isso aqui é, então isso aqui é 1 sobre C2, φ ponto ao quadrado, Z0 aqui, 0, menos θ00. θ00 que é 1. E aqui nós vamos ter 1 meio de E. 1 meio de dk para φ, dk para φ. Então fica 1 sobre C2, φ ponto ao quadrado, e aí é menos 1 meio do gradiente de φ ao quadrado, e aqui menos 1 meio de 2. Então isso aqui é a componente 00 desse tensor que nós produzimos, né, no espaço de hipótese. Então, somando esses dois termos aqui, isso aqui dá mais 1 meio disso aqui, isso aqui fica mais, aqui fica mais. Então nós chegamos à conclusão que a componente puramente temporal desse objeto conservado é 1 meio, né, de ponto ao quadrado sobre esse 2 mais gradiente de φ escalar gradiente de φ então que é uma grandeza, né, que nós vemos claramente que faz o papel, isso aqui faz o papel da própria densidade de energia. Essa aqui é a densidade de energia. E podemos pegar aqui a componente θ0i. Componente θ0i embaixo, que é a mesma coisa de menos θ0i em cima, né? Porque quando eu subo e desço zero não acontece nada, mas quando eu subo i eu ganho isso, não aumenta. A gente pode pegar a componente 0i aqui. Componente 0, 1 sobre C ddt. Então, 1 sobre C, φ ponto. E aí, derivado em I, φ. Depois, vamos pegar aqui o 0 e I dá 0. Então, esse termo aqui, posso pensar que isso aqui é o próprio gradiente, né? Então, isso aqui é 1 sobre C, φ ponto. Isso aqui é a própria componente gradiente. Componente I. Então, está claro para nós aí que isso aí seria a densidade de momento. Nós já temos calculado de forma semelhante quando a gente trabalhou com o campo escalar, tá? No formalismo não covariante, no formalismo não relativista. E a gente tinha visto que isso aqui é a densidade de energia do campo escalar e isso aqui é a densidade de momento. Eu posso associar essa densidade de momento, a gente vai pegar que é esse nosso momento T, vai ser essa componente aqui, vamos dizer, θ0i, vamos associar a iésima componente, vou colocar assim, tem um vetor no espaço euclidiano, a sua iésima componente, vamos associar a esse vetor. θ0i. Isso aqui que nós vamos chamar a componente PI. Então, vai ter um sinal menos. Então, para nós, aquilo que é a densidade de momento, a gente chama, na verdade, de vetor de Poynting. É o vetor de Poynting do campo escalar. Vou colocar assim. Vai ser menos 1 sobre C. Menos 1 sobre C. De ponto. E isso aqui é o termo. Lá no caso eletromagnético, aquele termo que dava a dissipação, né? Que dava o termo J escalar. Dava o termo J escalar é. Aqui nós está dando um termo derivi, né? A equação da energia deu para nós φ ponto ρ. Esse termo aqui, φ ponto ρ, é o termo que está descrevendo a interação da fonte com o campo.
faz um papel, seria o análogo daquele termo da equação de Maxwell, do termo de dissipação na equação de Maxwell, a interação do campo com uma corrente externa. Então, a gente está chegando aí a uma coisa que depois nós vamos derivar sistematicamente, que é justamente a expressão do tensor de energia e momento, né, para esse campo escalar. Se ele fosse um campo complexo, simplesmente apareceria estar aqui e aqui sem estar. Depois, nós tínhamos tirado uma equação, se a gente fosse querer olhar a lei de força. Né, o que nós tínhamos pensado? Nós sabíamos, né, que o nosso θ milímetro, nosso operador de momento, né, que é, quando a gente pegar o vetor de Point, né, no caso da eletromagnetismo, nós tiramos a derivada temporal do vetor de Point. E aí nós tínhamos, através da variação, né, temporal da densidade de momento do campo, a gente tirava uma expressão para aquilo que deveria ser a densidade de força, né, da interação mediada, da interação que esse campo promove. Esse campo promove uma interação, e aí tirava, lá no caso de Maxwell, quando a gente derivava em relação ao tempo o vetor de Point, a gente tirava aqui uma expressão para a força de fluido, né, que é a força exercida pelo campo quando eu coloco fontes externas. É a relação, é a lei de força para as partículas e para as correntes, no caso de Maxwell. Nesse caso, a gente pode fazer a mesma coisa. O que está em jogo aí, né? Que a gente está pegando essa componente. Na verdade, né, a gente está pegando θ limite, nós já sabemos que a lei de conservação do θ limite me dá isso aqui, me dá, deixa eu colocar aqui, dmi, caso livre, dmi θ limite igual a zero, e no caso aqui, a presença da corrente, daí isso aqui ficou dmi. Essa aqui é a nossa lei de conservação. Então, isso aqui que eu posso estar dizendo. Esses dois objetos saindo daqui, quer dizer, que até o hamiltoniano e a densidade de movimento saem daqui, e aqui é o termo que vai me dar a interação entre o campo e a fonte. Agora, o que a gente está querendo pegar, basicamente, é esse termo aqui, que a gente fizesse isso aqui para nós, né, essa equação aqui deu para nós a lei de conservação, que saiu daqui de conservação. Acontece aqui em forma aberta para vocês, isso aqui deu para nós, DDT, vou pegar componente zero. Componente zero que sai daqui, então nós temos 0, 0, D0, θ 0, 0, DI, θ 0, igual a ρ, D0, então, θ 0, 0 é a densidade de energia, densidade de hamiltoniana, então isso aqui é 1 sobre C, né? DDT. Tá? Mas, esse objeto aqui é simétrico. Então, isso aqui é θ0, θ0i. θ0i é a própria componente. Então, isso aqui é mais divergência de S igual a 1 sobre C ou de ponto. Então, isso aqui é a equação que contabiliza a energia, conservação da energia. É a variação da densidade de energia, aqui um fluxo de momento, que é o vetor de Point, e aqui é um outro termo, e se tiver corrente externa, né, ou fonte externa, é a interação do campo com essa fonte externa. Mas é a lei que faz o balanceamento da conservação de energia. Agora, aquela lei que nós tiramos, no caso não relativismo, DDT, a variação temporal do vetor de Point, já está embutida aqui. O que nós vamos poder pegar? Nós vamos pegar a iésima componente dessa equação. Então, a iésima componente dessa equação. Vou colocar aqui I, eu vou poder pegar D0, θ0i, mais DJ, θji, igual a ρ, DI, φ.
certo? Θ 0i é o próprio S. Então, isso aqui é 1 sobre C ddt do S. Então, nós estamos dizendo que esse vetor, esse tensor com a componente espacial em cima, é que está me dando o vetor S no espaço euclidiano. Muito bem. E aqui, esse termo aqui é o IJ, né? Então vai ficar mais. Esse aqui é o tensor, que a gente já lembra que a gente tem estudado esse termo aqui, é o chamado stress tensor, né? É só substituir aqui por IJ. Θ IJ, DI, derivadas espaciais, e aqui o eta IJ. E lembrar que o eta IJ, né, ele é menos delta IJ. Então, vamos deixar isso aqui da maneira que está. Isso aqui a gente sabe quem é também, conhecido. Tá? Agora, isso aqui, então, para nós é ρ. Essa derivada aqui não é o gradiente. Essa derivada está com 1 em cima. Isso aqui não é. Nós já tínhamos aprendido que essa derivada aqui, na verdade, é isso. Mas isso aqui não é a coordenada espacial, menos a coordenada espacial. Então, esse termo aqui pode ser escrito como sendo menos ρ gradiente. Então, esse termo aqui, como lá no caso de Maxwell, né, é o termo que vai fazer o papel agora da densidade de força. Então, isso está dizendo para nós o seguinte: se nós temos o campo φ, se esse campo φ aqui estiver interagindo com uma densidade de matéria, né, que é acoplada a esse campo φ pela equação, isso aqui está fazendo, vamos dizer assim, o papel da densidade de força de Lorentz. Quando nós estudamos essa mesma equação, no caso do campo de Maxwell, que era a derivada temporal do vetor de Poynter, aqui aparecia o tensor de tensões. E aqui aparecia a densidade de força de Lorentz. Aparecia O, E, e aí aqui aparecia o termo que era O, V, vetorial V. Então, isso aqui é a densidade de força de Lorentz. Então, se a gente colocar, isso aqui é a densidade de corrente. Então, se a gente colocar matéria carregada em interação com o campo eletromagnético. Então, essa matéria vai sofrer a ação de duas forças, composição de duas forças, a força elétrica e a força magnética. A força de Coulomb, que é QBP, que é a força magnética. Nesse caso, algo muito semelhante aparece, porque os campos que aparecem aqui, E e B, são a derivada do potencial. Esses campos que estão aqui, isso aqui é gradiente do φ menos dAdt. Isso aqui é o rotacional de A. Então, essa lei aqui é uma lei de força dos campos, né? A força exercida pelos campos. Aqui, nesse caso, o potencial φ faz o papel dos potenciais eletromagnéticos. O gradiente de φ é aquilo que vai dar o campo, vamos dizer assim, associado ao campo escalar, eu tenho, vamos colocar assim, em termos pictóricos, né, como se eu tivesse um campo E. Um campo E, que é, podemos associar esse campo E menos o gradiente de φ. Mas sendo um campo escalar, esse campo, por exemplo, no caso do campo de Maxwell, eu tenho o φ e o A. E aí eu gero o campo E a partir desse e desse, e o campo B a partir dele. Nesse caso aqui, fica claro para nós que aparece um único campo, que é o gradiente de φ. Então a gente vê que a força, né, se eu tiver uma carga e colocar essa carga num campo, eu tenho um campo escalar, que gera, que ele é responsável, foi gerado por alguma distribuição de carga. Se eu coloco uma carga de prova, como é que essa carga de prova sente o efeito desse campo? Então, essa carga de prova vai ser escrita por uma certa densidade de matéria, então vai ser ρ. Então isso aqui faz o papel, vamos dizer assim, da força de Coulomb, né? Então, seria a densidade de força de
circulam no campo escalar. Se a partícula for multiforme, esse ponto é um delta de Dirac, mas é o que é, então aparece. Então tem que saber, então, uma partícula carregada, né? Carregada que eu digo no sentido de ter a carga que gera esse campo φ. Ou esse campo φ é gerado por alguma distribuição de matéria, né? Então, a interação desse campo que é gerado, se eu colocar uma carga de prova, essa é a força. Mas essa equação, a gente já sabia, mais ou menos, como obter, no caso não relativístico, era querendo mostrar a economia, né, a concisão que nós temos no espaço de Minkowski. A gente tinha que fazer essa lei de conservação e depois derivar esse objeto. Aqui não. Quando a gente faz o tratamento covariante, a gente já ganha o tensor de energia e momento, e a conservação do tensor de energia e momento já faz esse trabalho para nós. A componente temporal me dá a densidade de energia e o vetor do ponte, e a componente espacial, ela me dá a variação do vetor do ponto, a variação do momento, ela me dá a lei de força. Certo? Essa seria a questão. Vamos colocar o seguinte, então, no caso do campo escalar, as coisas são bastante simples, é isso que a gente está colocando aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, um campo escalar que não seja real, seja um campo escalar complexo, tudo vai funcionar de modo muito parecido, a única coisa que a gente vai cuidar aqui, né? Vamos pensar aqui o seguinte. Então, quando eu pegar o campo φ agora é um campo complexo, nós vamos ver mais à frente, um pouquinho mais, talvez mais uma outra semana, vamos estudar as simetrias. E aí a gente vai ver que o fato do campo ser complexo, a gente tem graus de liberdade suficientes para descrever uma carga. E o que esse campo real está descrevendo? Esse campo real está descrevendo uma partícula escalar massiva, então, portanto, uma partícula sem spin e com massa. Se eu coloco o campo complexo, eu estou dando mais componentes para ele, tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, a gente vai ver daqui a pouco que isso aí nos dá uma simetria, e associada a essa simetria eu tiro uma carga. E aí a gente vai ver que esse campo pode ter uma carga que, em alguns casos, eu vou interpretar como uma carga eletromagnética. Posso interpretar como uma carga eletromagnética, ou em outras situações, pode ser uma carga associada ao núcleo bariônico, vai depender da situação. Bom, com esse campo complexo, elas vão propor a grande gama de Klein-Gordon, ele adquire essa forma, tira esse fator no meio, por uma questão de normalização, e ele fica assim, limite está, menos B2, lembrando o que é o I, que é aquele parâmetro que é o inverso do comprimento, é o comprimento de onda de ponto, menos B2, que está. E aí ele pode colocar menos, então, mais, vou estar, mais por que está. Eu estou colocando aqui as fontes. Então a equação de campo vai ficar D'Alembert-Tiano mais B2 igual a, né? É só fazer essa, tira a integração por partes aqui, vai produzir o menos D'Alembert-Tiano, aí vai produzir menos B2, e vamos produzir aqui mais, fazendo a variação em relação a φ, em relação a φ está, vamos produzir aqui mais cos é cada D'Alembert-Tiano mais M2 igual a. Então, claro, o complexo conjugado complexo dessa equação. E aí, se a gente tirar a tensor de energia e momento, fizer tudo igual, você vai ganhar aqui o θ μi. Vai ser a mesma coisa, vai ser dmi, está. É a mim. Certo? É uma coisa que a gente faz aqui, multiplica essa equação aqui por dmi está, multiplica a equação de baixo por dmi está. Esse aqui, na verdade, deve aparecer somado. Deve aparecer dois, porque esse tema aqui não é real. Deve
são os termos, eu teria que jogar em cima desse termo complexo conjugado. Então aparece um outro termo que eu não coloquei. Isso aqui. Vou fazer aqui só para vocês verem rapidinho. Vou dar um intervalo daqui a pouco, tá? Que o caso do campo escalar eu não vou explorar muito, porque ele é mais simples, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Eu vou querer trabalhar mais hoje com o campo espinorial, que aí a gente vai chegar na equação de Dirac, que é uma coisa menos óbvia para vocês. Alguns talvez não tenham nem estudado ainda. O campo de Dirac, o campo fermiônico, o campo espinorial, então eu vou trabalhar um pouquinho mais em cima disso. Só para a gente repassar aqui rapidinho. Então essa equação aqui para nós, ela é a equação do campo φ é dmi φ mais e a equação complexa conjugada dela, a mesma coisa. Então, provavelmente vai fazer multiplicar a equação de cima, vamos multiplicar toda essa equação aqui por um dmi estar. E multiplicar essa equação aqui por um dmi. Vai ser a saída. E aí, eventualmente, a gente soma as duas. A primeira equação dá. Né? Então, vamos lá. Esse dmi estar. Dmi está e a segunda equação depois eu vou ter que dar um pouquinho, um ritmo um pouquinho mais lento, um pouco febril, aí eu estou querendo fazer muito esforço, senão porque a aula é longa, tá? Eu posso não quero ter minha febre, fique controlar. Está dando para controlar a temperatura, então eu vou dar uma aula mais cool, tá? Mais tranquila para eu poder não perder muita energia, tá? Mi2, e aí agora vamos multiplicar isso por Mi2, dmi, mas eu acho que eu isso muito. Só resfriado mesmo. Não tive contato com ninguém, foi honesto, nos Estados Unidos. Só que está tendo uma espécie de uma virose, um resfriado aqui no Rio de Janeiro, tem muitas pessoas resfriadas, né? E como eu pego o van, sábado, quando eu fui para casa, tinha uma pessoa na van espirrando pra cacete. A van estava fechada, com a refrigerada ligada, o vírus circulou. Acredito que todo mundo deve ter ficado resfriado no fim de semana. Quando eu estava com bastante febre, hoje eu melhorei um pouco. Bom, então vamos lá. Então nós temos essas duas equações que a gente vai poder iterar. Vocês observem que esse termo aqui é a derivada desse vezes mais a derivada desse, a derivada do φ estar, que é a derivada desse produto aqui, né? Se eu somar esses dois termos aqui, eu vou ter a derivada do dmi do φ estar φ. Né? Esses dois termos aqui, vou deixar, e aí esse termo aqui que eu vou ter que trabalhar. Então, provavelmente, quer dizer, o que está me indicando aqui é somar, né? Vamos lembrar da forma do Lagrangiano, que é essa aqui. Então, vamos ver aqui. Esse termo aqui, aquela mesma historinha. Eu vou querer colocar uma derivada, né? Vou querer pegar, por exemplo, essa derivada dmi desse produto. Então, o primeiro termo ali, ó. A minha ideia vai ser, então, somar essas duas equações. E aí, já fazendo aquelas transformações. Vamos colocar essa derivada aqui como sendo uma derivada atuando no produto. Então, nós vamos ter dmi atuando dmi estar dmi φ.
Claro, e agora descontando essa derivada aqui e aqui. Menos dni está dni. Então, derivada, né, desse produto aqui, quando eu cancelar, tirar aquele segundo termo, gero só o primeiro. Vamos aproveitar e vamos fazer já esse trabalho aqui também. Então, vamos ter aqui mais dni, esse termo aqui, de dnif está menos aí as duas derivadas atuando aqui, né? Menos dni está. Esse termo aqui. Somando as duas equações, né? E depois agora somando essa equação. Esse termo aqui, 1.2 dni está. Então, o primeiro termo é a derivada do φ está vezes φ, mais o φ está vezes a derivada do φ. Então, esses dois termos foram somados numa única derivada. E depois do lado direito, né, somando isso aqui vai ficar igual a o estar ou φ está. Tem um artigo interessante, eu não tenho a referência comigo agora, eu posso levantar para vocês, do cara que estuda justamente a radiação de um campo escalar. Aquela ideia de se estudar a radiação emitida, né, por um campo vetorial, né, a equação tirada, assim, a expressão do Larmor, né, para a potência irradiada por partículas, né, carregadas, eletromagneticamente, uma partícula carregada, ela está em movimento acelerado, ela emite, né, aquela taxa, aquela potência que vai com o quadrado da aceleração, lei de Larmor. E esse trabalho é interessante de um alemão, ele é bem clássico, ele faz isso, mas se a gente tiver uma partícula carregada com essa carga, uma partícula que gera um campo escalar, não que gera um campo vetorial. Vou levantar a referência para vocês, eu tenho. Vou falar bem interessante, bem instrutivo para poder estudar um pouco a radiação de campos assim, diferente do campo eletromagnético. Vamos lá, então esses dois termos aqui, que a gente vai ter que dar um jeito, isso aqui já está na forma boa, na forma de uma derivada, para poder nos formar uma lei de conservação e a gente ter um tensor de energia ao momento. Então esses dois termos estão ok. Esse termo aqui também já está bom, ó. Esse termo aqui, junto com esse termo aqui. A questão agora é dar um sentido a isso aqui, ó. Esse termo aqui eu posso pensar o seguinte, tanto faz, né? Eu posso pensar essa derivada aqui é a derivada desse termo, né? Eu estou multiplicando a derivada do φ, eu tenho esse termo aqui, vamos ver se botar essas derivadas. O índice mi é o índice livre, é o índice somado, o índice mi é o índice livre, né? Então a gente vai querer colocar essa equação como sendo, trocar aqui mi só para ver se melhora um pouquinho. Então nós temos a derivada do cara, que é a derivada de mi vezes φ. Tá certo. Então vamos já somar esses dois termos aqui. Esse termo aqui e esse termo aqui. Se vocês observarem, ó, esse terceiro termo, vamos fazer a coisa mais concisa. Esse termo que está aqui, ó, e esse termo que está aqui. Esse termo está aqui, dnif, aqui está dnif estar. E esse aqui está dnif, esse aqui está dnif estar. Então, esse termo aqui eu posso cancelar e dizer que simplesmente aqui dentro eu tenho esse termo mais o seu conjugado complexo. Tá? Bom, então, certo? Então, aquele termo que lá eu tirei e concisamente botei aqui. Aquele termo que está lá nada mais é do que o conjugado complexo desse primeiro, de forma mais visível,
Esse termo que está aqui é deni, phi star, e ele está mais. Então também é a mesma coisa. Esse termo que está aqui é o conjugado, só que você está aparecendo com um sinal menos, né? Isso, esse termo que está aparecendo com um sinal mais. Apenas, desculpa, que era menos, tinha que retirar esse termo. Então esses dois termos vão se juntar. Esse termo aqui já está resolvido, deixa eu botar isso aqui, só para não me perder. Então isso aqui já está sob a forma de uma derivada. Derivada de um termo completo, derivada de um termo completo, esse termo aqui sumiu. Vamos ver agora esses dois termos aqui, a gente vai querer fazer o mesmo trabalho. No outro caso, ficava muito simples. No outro caso, eu tinha essa derivada atuando nesse produto. Eu dizia que era a derivada, ou essa derivada atuando no quadrado. Mas aqui eu tenho demi, phi star, demi, phi. Então eu tenho. A gente pode dizer que esse termo aqui é demi, né, de está conversão. Claro, funcionalmente. Então, derivar o primeiro, derivada desse vezes esse. Depois, esse, derivada desse. Então, esses dois termos aqui, a gente pode também somá-los, né? Uma derivada total, uma derivada deni, deixa eu botar isso aqui. Então, esses dois termos vão se somar menos deni de. Aqui não é um complexo conjugado, não. Aqui aparecem dois termos, um é complexo conjugado do outro. Aqui não. Certo? Esses dois termos se somam num único termo. Esse termo aqui já é real. Isso aqui é real. Então, eu vou vendo a derivada de uma coisa real. Esse complexo conjugado aqui, não foi eu que coloquei, ele apareceu naturalmente, mas por quê? Eu deveria ter uma quantidade real aqui. Esse termo aqui sozinho não é real. Ele é complexo em geral. E aí, aquele termo que estava lá entra aqui direitinho para dar uma realidade a isso que está aqui. Esses dois termos se somam nesse, que já sai real, isso aqui sai real, e isso aqui, claro, é um número mais o seu conjugado complexo. Então está uma equação toda real, já está tendo uma energia real, um momento real. Então, nesse caso, um campo escalar complexo, né, a gente vai poder estar tirando aí justamente o θ mini. Essa equação vai adquirir aquela forma que nós queremos dar a ela. Demi, isso aqui é um pedaço do θ mini, aí eu faço aquele mesmo truquezinho, chamo isso aqui de d kappa, porque são índices saturados. Aqui eu coloco mi, e aqui eu coloco delta mini, para poder ter uma derivada única, fatorando tudo. Aqui é a mesma coisa, eu boto isso aqui dmi, e aqui eu boto delta mini. Então a gente junta tudo isso no θ mini. Então, nesse caso do campo escalar, o tensor de energia momento vai ser demi phi star mais complexo conjugado dele star e sai automaticamente esse conjugado complexo, aí menos θ mini. Esse termo que aparece aqui é justamente, ó, botando esse sinal menos, fatorando aquele sinal menos, eu vou botar isso aqui, botar menos, isso aqui, então é esse cara, menos esse, que é o Lagrangiano, θ mini. Então, de novo, ganha a mesma estrutura do tensor de energia momento. Aparece esse termo aqui, o produto de duas derivadas. Esse terminho aqui, se a gente tirar como θ00, como vai dar a expressão da energia, né? Isso aqui vai dar, ó, φ ponto estar mais φ ponto estar. Φ ponto, os dois termos se somam num fator 2, θ00 é 1, e eu vou tirar o termo que é φ ponto estar, φ ponto estar. Então vai ficar exatamente 1 sobre C2, φ ponto. Tá? E aí o termo que vem do Lagrangiano, menos, né? Parte de derivada, né? Vai ficar menos, vai ficar mais gradiente estar escalar.
E aí o termo de menos θ 0, 0, o termo de mais μ2. Então isso aqui é a energia, no caso do campo escalar ser complexo. E aí o momento, θ 0 i, né? Pode pegar o θ 0 i, que na verdade é menos o θ 0 i, mas esse θ 0 i então vai ficar φ0, vai ficar d0 φ, di φ estar, mais d0 φ estar, di φ. Esse cara, mas esse complexo comunicado dele. Aí aqui, eta 0i é 0. Então a única componente que tem é essa aqui. Então é 1 sobre c. Φ ponto. Gradiente do φ estar mais complexo conjugado por c. Então isso aí agora é aquilo que a gente vai fazer, que é esse carinha que então a gente vai chamar de, isso aqui é que nós chamamos da densidade de momentos, isso aqui é menos S. Essa é o euclidiano componente. Vou colocar essa flechinha aí só para estressar, para acentuar que eu estou no espaço do tempo, que na verdade é isso aqui. Isso aqui é esse θ 0 i que eu estou identificando como a iésima componente euclidiana do vetor. Densidade harmônica, é isso aqui. Então, esse vetor aí é menos isso, então, no fundo, nós está dizendo que S é menos isso aqui. Igual no outro caso, só que naquele caso φ estar é igual a φ. Então, a partir daí, a gente faz tudo igual. Certo? Deixar uns 2 exercícios para vocês trabalharem um pouquinho mais com esses campos complexos, escalares, para a gente poder agora dar um intervalinho e se deter um pouquinho mais, começar já a trabalhar, chegar na equação direta. Da seguinte proposta. Suponhamos que esse exercício aqui seria interessante se vocês realmente pudessem fazer, para a gente depois ter uma discussão aí. É o seguinte, vamos pegar esse é um campo escalar complexo. Então, φ está. É um campo escalar complexo. Eu vou propor para eles a seguinte densidade de Lagrangiano. O normal lá embora, vou colocar um termo novo aqui, que é um termo que vai ter um parâmetro alfa, que eu vou poder ajustar depois, e aqui colocar alambertiano de φ estar, alambertiano de φ. Aqui vamos colocar o nosso termo, menos μ2 φ estar aqui. E aqui, é claro, nossos termos de fonte, mais o estar e então esse termo aqui introduz uma novidade. É um termo que tem derivadas mais altas. Né? Esse termo aqui é um termo de derivada ao quadrado. Na equação de campo, isso aqui vai produzir um D'Alembertiano. Nas equações de Euler-Lagrange, esse termo aqui vai produzir um D'Alembertiano ao quadrado. Tá? Esse termo tem duas derivadas aqui. Então, é um termo de derivada superior. Então, em termos de equação de Euler-Lagrange, eu acho que a gente já tinha visto alguma coisa meio parecida, mas eu não pude explorar o exercício. Vai aparecer um termo desse tipo, e a equação de campo vai ser mais esse termo, mais o resto, tudo isso aqui, atuando em φ igual a ρ. Então tem esse termo novo. Claro, esse parâmetro aqui, vamos dizer, é um parâmetro real. E qual é a dimensão canônica dele? Né? Então, o lagrangiano tem dimensão de comprimento a menos 4. Né? O lagrangiano, a ação, D4, é DDT, ele é
verdade é isso aqui. Vamos colocar assim, D 4x. Né? Então isso aqui é dx0 é 1 sobre c ddt d3x ué. Então a ação, né? Ela tem uma dimensão de h cortado, uma dimensão de movimento angular. Aí a gente vai acertar essa dimensão aqui, claro. 1 sobre c CT de C, não? C. Então isso aqui é um comprimento à quarta potência. Então esse lagrangiano aqui ele tem que ser ação, portanto ele tem que ter dimensão de h cortado por comprimento à quarta. Então a gente pode fixar a dimensão do parâmetro alfa, claro? O parâmetro alfa tem dimensão. Então é só fixar facilmente a dimensão. A gente sabe que esse termo todo ele tem que ter dimensão de momento angular por comprimento à quarta. E aí eu sei essas dimensões, sei a dimensão do φ, a partir daqui, e tiro a dimensão do parâmetro alfa. Então o parâmetro alfa é um parâmetro com dimensão. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que tirar daqui são as equações de Euler-Lagrange. Aí em seguida, como segunda parte do exercício, que eu deixo para vocês ver a influência desse parâmetro alfa aqui naquilo que é energia, densidade de energia, quer dizer, como que o alfa, né? A gente vai ter a densidade de energia em função, claro, dos campos do parâmetro alfa e o vetor de Point, a densidade de momento, também em função do parâmetro alfa. E aí o que vai ser importante vocês observarem é que esse termo de derivada superior que está aparecendo ali, ele vai ser muito responsável por algum tipo de instabilidade que esse sistema vai ter. Vocês vão observar que, se eu tomar, mesmo que eu esqueça as fontes, não coloque o campo em interação, deixe o campo livre, esse campo livre ele vai estar oscilando com uma energia que não é positivo definida. Esse termo aqui, ele vai conspirar contra a positividade, porque aqui vocês veem, a energia é absolutamente um termo positivo. Claro, se μ2 for positivo. Mas esse termo aqui é não negativo, esse termo aqui é não negativo, e se μ2 for diferente de zero e positivo, esse termo também é não negativo. Então, a gente tem uma energia que o mínimo dela, no caso de μ2 ser positivo, o mínimo dela é zero. Naquele caso, a situação é campo livre, né? Mas a gente vai ter... É como se estivesse a seguinte situação, na mecânica clássica. Esquece a dependência espacial desses campos. Vamos pegar só a dependência temporal. Como ele tem uma configuração de campo que é uniforme espacialmente, só depende do tempo. Então, é claro, a derivada espacial aqui e a derivada espacial aqui matam o campo, e aí a gente vai ter aqui ddt. Esquecendo os fatores C, a gente vai ter um termo aqui que vai ser φ ponto estar φ ponto, que é um termo típico de energia cinética, v ponto ao quadrado. Porém, esse termo aqui, ele vai estar dando algo que vai ser D2 vai dar φ ponto estar, φ2 pontos estar, φ2 pontos. Então a gente está tendo um termo de derivada segunda temporal. Então, na verdade, do ponto de vista das equações de campo, isso aqui se converte numa equação de segunda ordem para φ. Isso aqui vai dar um φ2 pontos. Porém, esse termo aqui vai dar um termo que vai ter um φ4 pontos. Então, a gente vai ter 4 derivadas temporais. E é isso aí que pode dar problema para nós com a positividade. A gente vai ter um termo com 4 derivadas aqui. Na hora de tirar a energia, eu vou ter que fazer essas integrações por partes aí. A gente vai ver que vão aparecer, eu queria que vocês limpassem, é que encontrassem exatamente todos os termos em alfa que vão estar dando contribuição não positiva, uma contribuição sem positividade garantida para a energia. Então a pergunta é, o que seria isso? É como se eu tivesse uma partícula livre para a qual eu tivesse contribuições negativas para a energia cinética. Então, se esse campo, se ele começa a flutuar, o campo é livre. Eu posso encontrar configurações de campo que podem ser positivas, mas que podem ter energia positiva. Mas o que significa agora? Um campo livre começar a ter uma energia negativa, né? Significa que,
Se a energia dele é negativa, a configuração de mínima energia, eu vou tentar procurar a contribuição que tenha a mínima energia possível para estabilizar. E aí a questão é, será que eu vou conseguir estabilizar a energia desse sistema ou esse sistema nunca vai encontrar uma configuração de mínima energia? E aí a quantização desse sistema fica mais comprometida ainda. Como é que você vai quantizar alguma coisa que não tem um estado fundamental garantido? Pelo menos um hamiltoniano que tem um Baum inferior. Tem um ground state, a partir dele nada decai. Se eu não tenho um ground state muito definido, né, o ground state pode ser tão negativo quanto eu queira, e o sistema vai decaindo toda a vida. Então, eu queria que vocês analisassem a presença de um termo desse tipo no Lagrangiano, que problemas ele pode estar trazendo para a gente. Essa discussão, ela não é meramente acadêmica. Essa discussão, ela foi muito importante, e é muito importante muitas vezes, né, em alguns sistemas que foram considerados. Quando vocês estudam aquela questão da back reaction, né, uma partícula, ela está acelerada. Então, a partícula ela é colocada no campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético vai acelerar essa partícula. No momento que ela acelera, ela também irradia. Então, é aquela chamada back reaction. A partícula, ela irradia, ela gera um campo e depois ela interage com esse próprio campo que ela gerou. É aquele problema, é um problema que tem importante no eletromagnetismo, que define aquela chamada, eu acho que força de, né, a força, tem um nome da força, né, Lorentz, não, tem a força de Lorentz e tem um outro companheiro junto, que é um termo que aparece, né, com um tipo de derivada superior no Lagrangiano. Outra questão importante, termos desse tipo de derivadas superiores também são considerados e foram considerados importantes na formulação da gravitação quântica. Era preciso introduzir, tentou-se introduzir termos de derivadas superiores, então, para resolver um problema sério de geração de infinitos que a quantização da gravitação tem. Então, teorias com derivadas superiores, elas têm uma certa discussão na literatura. No eletromagnetismo, com derivadas superiores é chamado de eletromagnetismo de Podolsky. Então, isso é uma discussão que houve, né, na década de 40, 50, sobre uma eletrodinâmica em termos de derivadas superiores, e pode ter alguma importância, por exemplo, um aparecimento de excitações massivas no próprio eletromagnetismo, diminuição do potencial efetivo, do potencial do range, do potencial do range, do potencial. Vocês vão ver, por exemplo, que o que vai ser a massa desse campo agora não vai ser só esse termo aqui. Esse termo aqui, se a gente olhar essa relação, a relação de dispersão que vai sair daí agora, esse termo aqui ele vai contribuir, apesar de ser um termo de derivada, esse parâmetro alfa ele vai interferir no espectro das excitações desse campo. Vão aparecer massas a mais do que somente essa. Se eu não tivesse esse termo, a gente veio pela equação de Klein-Gordon, que esse aqui é o termo exatamente de massa. A gente ganha E2 igual a P2C2 mais M2C4. Esse termo aqui está ligado justamente ao termo de massa. Se agora eu estou aparecendo com esse termo aqui, esse termo aqui é quártico, então nós vamos ter um termo que vai depender na quarta potência da energia. Então a relação de dispersão muda. Então esse termo aqui, ele pode estar dando uma contribuição para a massa. A massa não é exatamente M2. Então eu queria que vocês discutissem essas questões e, claro, vissem, a gente vai estar buscando isso, a influência desse parâmetro alfa, que é um termo de derivada superior, na energia do sistema e no momento do sistema. Tá? Eu não estou dizendo que a energia deixa de conservar, não. Nós não vamos violar a conservação da energia. Estou dizendo que a energia do sistema livre, ela já não é mais positiva. É como se eu tivesse uma partícula livre com energia cinética negativa. É isso que eu estou dizendo. O que significa isso? Fala. Duas massas diferentes ou uma direção para massa? Não, vão aparecer mais massas, inclusive. Vai depender, eu quero que vocês justamente dissem que tipo de contribuição essa massa vai ter. Pode ser um táquio.
pode ser alguma coisa taquiônica. Será que esse parâmetro aqui, ele não pode te gerar na teoria alguma coisa que tenha massa ao quadrado negativa? Que pode contribuir dessa forma. Isso que eu queria que vocês observassem. Olhando o que são as massas, isso que você falou é verdade. Na teoria quântica, um termo desse tipo, o maior problema que ele traz, esse termo aqui, ele traz um problema de aparecimento de probabilidades negativas. Não é amplitudes negativas, não. Probabilidades negativas. O que invalida a interpretação, né? A interpretação probabilística. Eu estaria lidando agora com partículas que teriam probabilidade negativa de serem coisas. Isso aí, em termos de linguagem de teoria quântica de campos, significa violação da unitariedade. Esse termo aqui é um termo extremamente perigoso, se a gente for pensar na teoria quando ela for quantizada. Mas antes disso, na própria teoria clássica, eu já tenho problema em definir a própria energia do sistema. Ou eu vou ter problema em interpretar o que são essas configurações de campo que podem ter energia negativa. O campo é livre, ele não tem nenhuma interação, e no campo a energia dele pode ficar negativa. O que significa isso? Tá? Bom, esse é um exercício. Vou deixar mais um sim e vou dar um intervalo. Vamos ver agora que nós tenhamos um sistema com dois campos escalares. Eu tenho um campo escalar φ e um campo escalar φ. Eu tenho dois campos escalares reais. Propor uma densidade lagrangiana não seja assim. Tá, eu tenho uma fonte externa para φ e uma fonte externa para que eu tenha essa densidade Lagrange. Agora, onde eu queria que vocês prestassem particularmente atenção a esse termo aqui, que é um termo tipo cinético, mas misto, e esse termo aqui também é um termo misto. Então seria interessante se vocês também observassem nesse caso como fica a energia, né? Queria que vocês observassem como fica a energia em função dos parâmetros alfa e, sobretudo, o parâmetro V2, também o momento. E, claro, isso aqui está descrevendo um sistema de dois campos escalares reais. Então, a pergunta é,
Se eu fizer essa associação campo-partícula, radiação-partícula, tá? Que partículas estariam sendo associadas a esse tipo de campos aqui? Eu tenho associado ao campo φ, a gente viu que no caso do campo escalar, associado ao campo escalar, lá em Gordon, nós temos uma partícula escalar sem espinho, uma partícula sem espinho, uma partícula escalar com uma massa. Nesse caso aqui, nós temos um conjunto de dois campos escalares. E esses dois campos escalares aqui, eles têm esses dois termos, eles são independentes um do outro. Esses dois termos aqui fazem um mix. Esses dois, né, fazem um mix desses dois campos. E aí, como é que fica a discussão do que esse sistema de campo está produzindo em termos de partículas? Se eu fosse olhar aquilo que são as excitações desse campo, né, os módulos desse campo, que podem nos aparecer sob a forma de partícula, qual seria a descrição que eu daria para essas partículas que estão aqui? Claro, são duas partículas, são dois campos escalares. Eu devo estar descrevendo partículas escalares, mas com que massas, né? E como é que fica, se vocês olharem, né, aquilo que é a densidade de energia e a densidade de momento desses dois campos, como é que ficam, por exemplo, né, as densidades de energia em função desses parâmetros aqui que efetuam justamente o acoplamento entre esses dois campos. É como se eu tivesse dois campos livres, mas acoplados. Eles são livres na medida, né, em que eles se propagam. Eu posso até apagar o sentido dessas pontas aqui, mas um sabe da existência do outro. Eu não tenho a superposição de dois sistemas isolados. Eu tenho uma relação entre os dois campos no próprio termo cinético. Então, eu queria que vocês dessem uma pensada em que isso aí possa estar descrevendo. Tá bom? Fazendo o princípio, vamos dizer, da correspondência e fazendo a passagem de onda para partícula, esse sistema aí é um sistema de campo, equações de campo que vão descrever uma radiação que se propaga sob a forma de onda. Aí, fazendo a correspondência onda-partícula, o que estaria sendo descrito aqui se eu fosse olhar esse campo de radiação do ponto de vista sob a ótica das partículas? Essa é a questão que eu coloco para vocês, tá bom? Vamos dar um intervalinho até as 6h05, e aí nós vamos começar a estudar as equações fermiônicas, para poder chegar na equação de lá.